Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Last Mile Podcast. Eu sou o Bruno Guimarães, estou aqui com o Matheus Coferri e nós estamos diretamente dos nossos estúdios aqui dentro da Brint Nordeste, podcast oficial do evento, não só da Brint Nordeste, mas também a gente vai estar lá no AGC no ano que vem. Então, muito obrigado a Brint por essa parceria, Breno, todo o time que nos organizou esse estúdio aqui maravilhoso. E a gente está muito feliz de poder estar trazendo aqui uma história muito bacana para contar, né, Coferri? Muito le Aproveitando que a gente está aqui no Nordeste, e eu vou te passar para apresentar o nosso convidado de hoje. muito legal, muito obrigado, Bruno. Obrigado aí novamente à Brint. Realmente está sendo um evento fantástico. As conversas aqui no podcast também estão sendo incríveis, aprendizados constantes, né? Tá faltando Sim, agenda aqui. Realmente a minha agenda acabou já. Eu vou ter que ir atrás de uma agenda aqui num algum já. stand aqui para conseguir anotar. E o nosso convidado de hoje é um convidado muito especial, né? Descobrimos aqui que ele é o segundo SCM da Bahia. Então realmente é um cara aí que nem não era nem tudo mato, né, ele plantou mato lá na época que ele começou, mais de 30 anos no mercado de telecomunicações. Realmente é uma honra estar conversando com ele aqui, que é o Maurício, que é o fundador da Speed Internet. Muito obrigado, Maurício, por estar aqui batendo esse papo com a gente, é uma satisfação enorme conversar contigo. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. Realmente é uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. Legal, legal, Maurício. Olha, conta pra gente qual que é esse segredo aí do segundo SCM, como é que foi, como é que era esse começo? Eu tô muito curioso mesmo para saber desse início, hein. É verdade. Na verdade, o início ainda é mais antigo. É de antes da internet. É da época de um troço que chamava BBS, né? Era um sistema de troca de mensagens e arquivos que existia. Tudo por linha de escada, tudo na base do faz depois da meia-noite, que é de que é um pulso só, era nesse esquema. Eu estudava em Salvador, né, fazia naquela época o que se chamava de processamento de dados na faculdade, e quando fomos para o interior, tinha um amigo que me tinha cedido um acesso à internet na UFBA. Naquela época a internet era ambiente universitário, você não tinha fora disso. Hã, e quando eu fui para o interior eu disse: "Rapaz, como é que eu vou ficar sem esse troço? Porque esse troço é bom demais". E aí nasceu a ideia nasceu aí. Nasceu, começamos, tomamos na época o SCM era muito difícil, muito burocrático de tirar, muito, extenso, demorava muito tempo, né. Demos entrada, e aí começamos a operar de verdade. Tomamos o vultuoso empréstimo de R$ 10.000 no Banco do Nordeste, para financiar um roteador, um equipamento para conectar os modems da Cyclades, que hoje já não existe mais, Uhum. e 4 modems para atender os clientes. Instalamos um link de altíssima velocidade de 26K. Entrou o segundo cliente, sai todo mundo da internet que é para o cliente navegar. Era mais ou menos nesse esquema. Claro que você não tinha stream, não tinha, era basicamente navegação e baixar um arquivinho ou outro, né. Hã, começamos a operação. Esses modems foram aumentando de quantidade, que o equipamento suportava até 16, então à medida que ia demandando equipamentos, nós íamos, eh, pondo mais, comprando unidades e pondo mais, pondo mais, pondo mais. O link foi com o tempo aumentando, aumentando, empilhando modems que eram naquela época os links eram entregues com modem mesmo. A operadora me entregava da Telebahia, Uhum. que acabou sendo Oi depois. Telebahia não tinha mais capacidade de atendimento, foi para a Embratel. Embratel empilhava modems, que os modems tinham alimentação de 2 mega, empilhava modem, depois nós conseguimos uma entrega via rádio da Embratel, quando passou de 8 mega, que só empilhava até 4 modems. Aí quando passou disso foi e aí fomos passando por todas essas tecnologias sem imaginar. Primeiro, os links chegavam a gente via rádio, nós entregávamos em rádio 2.4. 2.4, frequência pública poluída, virou cabo TP. Cabo TP no famoso
Poste sim, poste não, tinha um switch para repetir sinal. De cabo UTP, voltamos para rádio 5 GB para atender o cliente. Que aí tinha mais banda, mais isso, mais aquilo. E aí chegou a fibra. Graças a Deus chegou a fibra. O nosso SCM, o processo durou 2 anos e um pouquinho. Saiu 4 dias depois do primeiro SCM. Ou seja, nós não fomos o primeiro por azar, Caramba. Putz. né? Hoje, nós operamos com fibra, tudo direitinho, como todo mundo opera. Visão de mercado. O mercado hoje, como todo mundo já viu, já sabe, não é mais organicamente, ele não cresce mais organicamente, né? É o que o pessoal chama da brincadeira de rouba-monte, né? Um vai ali, rouba vem do outro, o cara vem ali, rouba um seu, e aí vai tocando. Como é que eu enxergo para melhorar o negócio para o futuro? Vamos agregando serviço. Vamos adicionando, vamos botando, como já fizemos, né? Hoje, como todo mundo, a gente já tem combo, já vende serviço agregado, já vende outros serviços. Basicamente é isso que eu vejo. Maurício, deixa eu te fazer um questionamento. Não sei se tu vais lembrar, né? Mas qual que era o preço da internet que vocês cobravam por mês lá há, 20 anos atrás, 15 anos atrás? Lembra mais ou menos Na quanto? instalação, se eu não me engano, naquela época, acho que era entre 8 e 10 reais, se eu não me engano. 8, Porque 10 reais. a gente não tinha como mesmo, porque como era modem, então era a velocidade que o modem conectasse. Claro. Eu não podia garantir que o modem do cara, a linha, porque ainda tinha isso, o cara era uma linha telefônica que colocava um modem, então a sua casa podia ter um par metálico melhor do que a casa dele. Sim. A casa do Bruno podia ter um par metálico um pouco melhor do que a casa do Matheus. Então o Bruno ia conectar a 24K, mas o Matheus só ia conectar a 14.400. Sim. Sim. Só por isso. Então eu não podia lhe vender uma velocidade, Com certeza. né? Mas se a memória não estiver me falhando, era entre 8 e 10 reais, aproximadamente. A gente cobrava um deslocamento de técnico para instalação, Sim. porque o Windows não tinha navegador nativo. Então o Internet Explorer, inicialmente de 8 disquetes, depois até quando no final já tinha 16 disquetes, tinha que ir um técnico lá fazer a instalação, Olha só. tá? E hoje como é que tá o ticket médio de vocês, Maurício? E o que que vocês entregam nesses combos, nesses pacotes? O que que tá sendo um diferencial atrativo para o Olha, público de hoje? aqui no Nordeste o ticket médio é mais baixo que o Sul, bastante mais baixo, você já deve ter conversado com as pessoas sobre o assunto e você já deve saber. Nosso ticket hoje, se a memória não estiver falhando, que na verdade o financeiro é meu irmão, é, é meu sócio que é meu irmão, o ticket, se a memória não estiver falhando, eu acho que é R$ 81, o Sim. médio, Sim. né? Só que começa, acho que o mais barato acho que é R$ 69,90, Uhum. né? E o mais caro acho que é 100 e alguma coisa. E aí a gente entrega de internet um pacote básico, que é antivírus, TV aberta, até pacotes mais com stream, com vários outros produtos. Entendi, entendi. Tem que fazer fechar a conta nesse ticket, né, Cofferre? Tem. Que fechar. E Maurício, vocês têm atuação no B2B expressiva? Você tem uma vertical separada? Como é que é? Em Como é B2B, que é o B2B? Acho que a pergunta é, como é que é o B2B nas regiões que você atende? Essa é a na- primeira pergunta. o B2B na região, como o poder aquisitivo não é tão alto, e aí existe o canibalismo das grandes, e como alguém comentou lá numa palestra, que antigamente você entregava um B2B de R$ 8.000, chegou a operadora querendo entregar de 100, Uhum. né? Então o B2B é muito afetado por conta disso até hoje, mas existe numa quantidade bastante razoável. Eu tenho um setor que cuida do B2B, uma turma em separado, e existem produtos, para mim o grande pulo do B2B foi fazer produto personalizado. O B2B não pode ser um simples PPPoE entregue numa ONT, tome aí e se vire. O B2B você vai ter que, dependendo do cliente, garantir uma banda de subida específica,
vai ter que garantir uma banda específica internamente falando. Tem B2B que quer que você faça a rede dele. Tem B2B que quer que você mantenha a proteção da rede dele. Tem B2B que quer redundância de link. Então você tem que... E aí tem que ter um pessoal para formatar isso, às vezes individual. E aí você tem que fazer o diferencial aí, em cima da grande operadora. Porque eu costumo dizer uma coisa muito interessante desde lá de trás. A diferença nossa para um grande operador é: se o Bruno chega na recepção da minha empresa e diz assim: eu já liguei para o suporte, eu já falei com o chat, eu já não sei o quê, e ninguém resolve o meu problema, eu preciso falar com o dono e é hoje. Você sobe e fala com o dono. Sim. Essa é a grande diferença. Enquanto numa grande operadora, você não fala nem com um funcionário da empresa, você só fala com o terceirizado. É verdade. A proximidade ainda tem o seu valor lá de E trás. no interior tem muito É. esse valor. No interior, principalmente aqui no Nordeste, esse valor vale muito. Existe no Nordeste, principalmente lá na Bahia, o fulano filho de ciclano. Ah, bicho, esse cara é filho de não sei quem, não pode ser gente ruim, esse cara pode estar fazendo negócio com ele que é gente boa. Isso vale muito mais do que uma consulta ao seu score do Serasa. Verdade. Floripa é assim também, sabe? É. Não posso dizer pra Santa Catarina toda, mas Floripa tem muito disso. É. E Maurício, e conta assim, né, tu que já tens toda essa visão do mercado de longos anos e passou por todos esses momentos e movimentos, já viu muita coisa, né, já teve os altos e baixos como qualquer empreendedor, de sucesso, mas como é que tá a tua visão, o teu diagnóstico do mercado de hoje? O que que vocês estão fazendo lá na MMA, na Speed? Vocês estão cuidando da base, estão buscando novos produtos, estão mirando crescer mais em vendas ou olhar para a margem? Como é que está o momento da empresa atual? Olha, nós de um tempo para cá enxergamos outras coisas que não é só o pôr cliente na base. Não é só o ir buscar o cara que está no... O rouba-monte, que não é só o rouba-monte, né? Então nós enxergamos o seguinte, além disso, um colaborador feliz é um patrimônio da empresa. Ele vai trabalhar com mais afinco para fazer o trabalho dele bem e isso gera fidelidade. Isso evita que o meu monte seja roubado. Então nós começamos a investir bastante em nossos colaboradores, na felicidade dos nossos colaboradores. Legal. Criamos, áreas de convivência, onde o cara pode, no horário de descanso dele, estar ali sossegado, porque tem muita gente no interior. É porque em Floripa, que é uma cidade grande, o cara morar a meia hora do trabalho é perto. Mas numa cidade de 100.000 habitantes como Santo Antônio de Jesus, meia hora é muito longe. E às vezes a pessoa não consegue ir andando e voltar confortavelmente no horário de almoço. Porque tem muito isso no interior. No interior você anda, Sim. ou pega uma bike. Numa cidade tão grande você não faz isso. Mas então essa pessoa que tem 2 horas de almoço, ele ir em casa, gastar meia para ir, meia para voltar, ele só tem uma. Ele vai comer às pressas, ele não vai. Então ele prefere levar a comida dele para MMA. Então, na área de convivência, tem lá uma cozinha, tem uma área de descanso, tem um sofazão, e o cara fica feliz com esse tipo de coisa. Por exemplo, aí a qualificação e requalificação interna também. Vai sempre, isso é uma política muito antiga nossa, que eu acho muito válida, que é, primeiro vamos tentar promover o interno para depois contratar fora. Sem dúvida. Então, se eu tenho uma vaga de gerência, naquela equipe ali, tem alguém que pode assumir aquela gerência? Numa equipe vizinha, tem alguém que pode vir para assumir essa gerência de cá? Claro que existem critérios, tudo direitinho. Não é só porque eu gosto do cara que eu vou promover o cara. Isso sempre vai dar errado. Hum. Então, existem critérios, existem avaliações até de se o cara é capaz daquilo, de capacidade, sabe, se o cara gosta daquilo, né? Porque, como diria meu avô, tem gente que nasceu para quebrar pedra e vai morrer quebrando pedra, porque o cara não quer deixar de quebrar pedra, né? Tem gente que nasceu para ser martelo e tudo que ele olha é prego, então não vai mudar de lugar, mas tem gente que nasceu para evoluir,
que nasceu para deixar de ser um motor de trator, passar a ser um motor de um carro de Fórmula 1 e até, quem sabe, uma coisa melhor, até uma turbina de um avião. Então, tem gente que nasceu. Então, a gente tem que "Ah, não conseguiu, vamos tentar buscar fora". Então isso deixa os funcionários felizes, deixa os colaboradores alegres. Isso gera um clima bom de trabalho. Isso a gente aprendeu. De um tempo para cá, a gente começou também a mensurar, eh, como diria, não é s como você vai melhorar o ticket aqui, sem deixar também o seu cliente infeliz. Porque se eu disser: "Bruno, sua internet vai subir R$ 10", você fica muito chateado. Ou pelo menos, se eu não lhe der motivos para aceitar os R$ 10. O que são motivos? É tentar manter uma rede super estável para você saber que a minha rede é melhor do que a do cara que está tentando roubar meu monte, Claro. né. É ter no meu combo serviços com qualidade, serviços que você gosta de usar. Porque não adianta eu dizer: "Ô Bruno, tem ali um clube de desconto". Aí você abre o clube de desconto, não tem nada para você. Ah, tem uma banca de revista ali. Você abre, não tem uma revista que lhe interessa. "Ô Bruno, mas eu tenho aqui um stream que você gosta de assistir. Eu tenho aqui o melhor antivírus. Eu tenho aqui". Então você vai avaliar: "Pô, mas se eu cancelar aqui com o MMA, esses R$ 10 que ele está me pedindo a mais, não vai pagar eu pagar isso tudo fora". Você tem Com que certeza. pensar nessas coisas. São estratégias de conveniência e de agregar valor de verdade, né. Isso. Muito legal, Maurício. E legal ver essa tua visão também de pessoas, né? Que nem todo mundo tem essa visão aí de. Às vezes é só rede, é melhorar a rede, é melhorar carro, é escada melhor. E nem Olha, todo mundo tem essa visão de eu pessoas, do colaborador. eu tem uma coisa que os professores dizem, que a melhor coisa para um professor é encontrar um ex-aluno na rua e o ex-aluno fazer: "Professor, como vai o senhor?", né. Essa semana eu tive uma satisfação parecida. Eu estava num casamento e o garçom veio, garçom não, uma das pessoas que estava do buffet da festa. Ah, sim. "Seu Maurício, tudo bem?". Olhei um rosto familiar. "Tudo bem". "Ah, não, queria apertar a mão do senhor, porque eu trabalhei com o senhor, mas saí de lá com o coração na mão". Eu disse: "Mas você saiu porque você quis?". "É, me deram uma proposta que eu achei que era melhor, depois eu descobri que não era melhor. Quando eu voltei, não tinha mais minha vaga. Mas eu gosto tanto do senhor que eu vim falar com o senhor aqui, só para lhe cumprimentar". Apertou minha mão e foi embora. Aí você fica feliz quando ouve essas coisas. Muito legal, com certeza. Não. Não, e no final do dia, é muito difícil fazer essa conta, mas é isso que às vezes aumenta a retenção dos clientes, porque a maneira como o cliente é atendido, a forma como foi feita aquela venda, a maneira como o técnico chega lá na casa do cliente para fazer a instalação, tudo isso reflete, o cliente sente que é uma energia diferente. Exato. A gente sabe disso porque a gente que tem empresa, às vezes a gente percebe isso no nosso parceiro, no nosso fornecedor. Tem aquele fornecedor que tu adora trabalhar com ele, tá sempre num bom astral, que ele resolve o problema, tem aquele que já fica meio: "Puta, mas cara, como é que é?". Essa energia ela contagia de fato, né, então eu acho que Exato. isso é difícil mensurar lá no balanço, mas tem o Isso. tangível aí que é Não relevante. entra na contabilidade, É, mas o colaborador em determinado momento ele percebe o seguinte: se ele trata bem o cliente, que não é só da empresa, é o cliente dele, que gosta dele, que vai falar bem dele para a empresa, ele percebe que é diferente, e ele trabalha mais feliz. Bom, Maurício, infelizmente a gente está chegando ao fim aqui, é uma entrevista mais curta, né, 20 minutos aqui que a gente está fazendo, mas para mim foi uma honra conhecer aí com a tua certeza. história, esse marco, né, de 30 anos, o segundo SCM, realmente, parabenizo por toda essa trajetória, por todos esses clientes e pela tua visão, e as portas do Last Mile estão sempre abertas aí para você, tá? Tá bom, eu agradeço a oportunidade também, foi muito bom, é muito bom contar essas histórias, as pessoas às vezes não sabem o que aconteceu lá atrás, quando tudo nem mato era. É esse, nem tinha mata. Obrigado, viu, Maurício, prazer. Nada, prazer. E obrigado também à nossa audiência, não esqueçam aí de ativar o sininho, se inscrever no canal, deem um like no vídeo, compartilhem e a gente se vê no próximo episódio do Last Mile Podcast. Até a próxima.